Mostrou uma satisfação, 20 mostrou meses de salário exatamente. atrasado. Ele já deu uma desabafada muito grande, foi no próprio Maracanã o jogo, então ele já desabafou bem. Mostra também que a tendência dele, eu acho que também é sair das Laranjeiras. Acho que é uma questão também, Márcio, dessa relação do Fluminense nesse início de pré-temporada, né? A gente falava muito ano passado, principalmente, que os clubes não tinham tempo para fazer uma pré-temporada decente antes de começar a trabalhar. Esse ano é diferente. Esse ano os clubes tiveram pelo menos aí 12 dias para trabalhar, conseguir montar, vão ter mais um tempo até a estreia do campeonato estadual. E o Fluminense foi para Orlando, foi disputar a Florida Cup, perdeu os 2 jogos que disputou em Orlando, mas não foi só disputar, teve vários eventos promocionais para os jogadores lá nos Estados Unidos. O próprio Fred teve lá um encontro com o Mickey, o Conca tinha uma participação no jogo de basquete, que ele ia aparecer também. O Conca faz aquele desfile Foi, bacana. na parada. Até o Mickey lá. Bonitinho, mas foi. Legal, né? E isso acaba também enfraquecendo um pouquinho essa questão da relação da torcida. O torcedor espera que o time faça um bom trabalho de pré-temporada, que tanto reclamava. Esse ano não tem desculpa. A pré-temporada está aí. Vai ter que mostrar um trabalho melhor do que mostrou no ano passado. Agora, Léo, você acha que fazer pré-temporada nos Estados Unidos é mais negócio com viagens, se desgaste? Não. Eu honestamente eu achei um absurdo. Tem que ver, primeiro, se para o clube financeiramente foi um grande negócio. Só posso admitir por esse lado. Porque senão você teve a viagem, você teve desgaste. Os jogadores já não vieram satisfeitos, ficam uma semana longe da família. Você tem tudo contra, não vi vantagem nenhuma. O Fluminense perdeu para 2 equipes alemãs que já estão muito mais entrosadas. O Fluminense está vindo no período de férias. Roberto, você como tricolor, pode até falar melhor do que eu, mas você acha que o Fred vai fazer muita falta se sair o Fluminense? Porque o Fred é incógnito. Tudo bem, foi artilheiro, é um goleador, é importante, até porque existe uma escassez de talentos, de goleadores. Mas o ano dele foi muito ruim, hein? Primeiro semestre nulo, Copa do Mundo, uma coisa lamentável. E mesmo no brasileiro, até ele conseguir engrenar... Não teve bem, foi muito mal. O Cristóvão esteve com a gente aqui no primeiro programa do ano, no dia 4 de janeiro. E eu perguntei para ele, exatamente, que depois da Copa do Mundo, até tem um comentário teu, mas é que depois da Copa, as melhores equipes do brasileiro eram o Fluminense e o Cruzeiro. Aí depois entrou o Fred. Exatamente. Ele deu a resposta, que estava se adaptando. Ele tinha montado um esqueminha legal, com Sobis mais à frente, tirou para botar o Fred. O time estava com uma mobilidade impressionante, inclusive o Cícero jogando muita bola no meio campo. Entrou o Fred, coincidência ou não, uma coisa estranha que até hoje não entendi bem, por que o Fluminense caiu, vários jogadores caíram de produção individualmente também. É verdade. A gente falou agora do torneio lá do Florida Cup e a gente tem entrevistas repercutindo o resultado final da competição. Eu sei que vocês olham o gol, a jogada terminal, mas tem toda uma equipe de trabalho que ela foi muito concentrada, foi muito competente, com posse de bola foi audaciosa, sabia que tinha uma equipe tecnicamente no momento melhor, fisicamente no momento melhor, mas soube administrar, por vezes picotar o jogo, fracionar o jogo, a hora de fazer a pressão, a hora de voltar, e por isso ela mereceu o placar. Além do resultado, o importante era ter bom proveito do tempo que nós passamos aqui, e foi bastante proveitoso. E os 2 jogos, a equipe deu uma evoluída de um jogo para outro, foram muito poucas sessões de treinamento, e mesmo assim, que é uma surpresa agradável, a gente conseguir acompanhar uma equipe que já está em plena temporada e que joga numa intensidade muito alta, um ritmo muito forte, e a gente conseguiu acompanhar. Você é igual o Edson Mauro e só olha o gol? Olha o gol! Olha o gol! Nosso querido Edson Mauro, um grande locutor, nosso amigo. Olha, os técnicos têm uma mania de começar assim, como se eles fossem... Depreciando a pergunta. Já na defensiva, né? Vocês é isso que só olham a jogada final, o gol, como se todo mundo fosse idiota, só ele fosse um gênio. Então não é de olha o gol, não, todo mundo olha tudo. É claro, o gol não é um detalhe também, não. Tem que bem lembrar isso. E a gente ainda lembra do 7-1 também. É verdade. Bom, falando de coisas tristes, o Palmeiras hoje teve uma notícia, ontem aliás, né? Ruptura de ligamento tira Mouche do primeiro semestre do Palmeiras. É um argentino, foi contratado ano passado, quando o Gareca estava aqui, veio do Boca Juniors, não se firmou no Palmeiras, esse ano começou assim como titular, e aí se contundiu. 6 meses parado. Eu vi alguma coisa desse Mouche na pior fase do Palmeiras, achei que ele tinha um potencial legal. Pois é. Não foi bem aproveitado, não se entrosou bem. Nos últimos jogos do Palmeiras do ano passado... Ele poderia, agora, na nova fase, aparecer bem. E o Palmeiras contratou muito, né, Aline?
Contratou muito, mas contratar muito não significa contratar tem gente bem, né? É disso diferente. lá, Quantidade é diferente de qualidade. Não é só o Palmeiras, não. Se você pegar os times que fizeram contratações, eu acho, dos times, acho que o Flamengo foi um que fez poucas contratações se comparado aos outros times. Fez contratações mais pontuais, na minha opinião. Mas a maioria contratou em grande quantidade. Não necessariamente significa que vai render bem. Já que ela pautou o Flamengo, vamos ver aí alguns lances do empate de hoje. Flamengo e Shakhtar Donetsk, que foi em Brasília, no estádio do Brasil. 0-0. Brasília, 0-0. O Flamengo teve alguma... Você viu o jogo, Márcio? Conseguiu ver? Então eu vou falar porque eu consegui assistir alguma coisa. Então fale você, os Paulo. dois times tiveram algumas oportunidades de gol, a gente está vendo aí. O Paulo Vitor apareceu muito bem mais uma vez, isso é no primeiro tempo. Fez algumas defesas bem interessantes. Quem jogou melhor? Foi muito variado. O Shakhtar começou bem, depois o Flamengo foi bem, teve essa chance aí com o Cirino. Teve uma outra chance também dele, que o goleiro defendeu 2 vezes. Então, o jogo foi com alternativas. O árbitro deu falta nesse gol aí. Eu não achei que tenha sido falta, não. O Cirino foi bem, por sua opinião? Foi bem? O Vanderlei, para mim, está escalando ele numa posição não muito correta. Está jogando de centroavante. O Marcelo Cirino é mais um ponta, né, Aline? Aí foi o lance que ele perdeu, outra chance que ele teve. Talvez falta de ritmo, agora já no segundo tempo. O Arthur Maia, que é um jogador... Esse foi o melhor em campo mais uma vez. Foi bem no jogo treino, foi bem muito hoje. Bem ele, né? O Paulo Vitor deu sorte nessa bola. Ele fez uma grande defesa e depois deu atrás. E aí depois os times foram mudando e o Wellington Ney resolveu jogar sozinho, né? Fez 2 lances. Ele disse que ele prometeu um gol para a torcida do Fluminense. Então você acha que entre mortos e sobreviventes salvaram-se todos? Foi um bom 0-0 um jogo, foi bem interessante. Você falava das contratações do Flamengo, gostou, Aline? Gostei, acho que o Marcelo Cirilo é um bom reforço para essa equipe, eu acho que ele chega bem. Eu acho que o Flamengo é um time que vai conseguir... Depois do jogo, o Vanderlei falou que tem esse tempo da pré-temporada e vai conseguir montar uma boa base, mas acho que principalmente não dá para cobrar resultados com esses jogos de agora. Esses jogos são para isso mesmo, para testar, para ver como é que funcionam, se os jogadores funcionam juntos ou não. Acho que tem que ter paciência nesse início mesmo, mas acho que principalmente que o Flamengo ele manteve uma estrutura de jogadores, é um diferencial para esse ano, do ano passado, que deu certo. Apesar de tudo, assim, para o que se esperava do time do Flamengo, deu certo. Não passou risco nas últimas rodadas, se manteve ali com uma certa tranquilidade, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Então, mal ou bem, o Flamengo conseguiu se manter, mantendo essa equipe para trabalhar. Se conseguir contratar, né, pontualmente, porque precisa, de repente, essa parte de criação, principalmente do Flamengo, tem de tudo para ter uma boa temporada. Eu vou falar da parte de criação, já está aberto. Saiu da zona da confusão, entrou na zona da ilusão. Vamos ver agora se ele vai se firmar na zona de produção. Na zona de produção. Mas antes de falar das novidades do Flamengo, Márcio, você me perguntou sobre o Marcelo Cirino. O Luxemburgo está colocando como centroavante e não como um ponta. Sim. E já disse que o Arthur Maia, que se firmou, se revelou como um 10, ele é mais um atacante de ponta, como é o Gabriel. Não é mexer demais na estrutura, no própria característica do jogador? Tá meio esquisito querer isso aí, inovar? Né? Porque a nossa grande carência aqui é o 10, né? O Montijo, será que tem condições de chegar aí? Não. Então, já que você falou, a notícia de ontem, né, que repercutiu grandemente, né, fortemente, Montijo e Robinho, as opções para a camisa 10 do Flamengo. A gente está vendo essa notícia no Terra, mas saiu em todos os locais. A informação que eu tive é que o Montijo já estaria fechado de salário com o Flamengo. Ele é do time do Conca, do Shandong Luneng, né? Mas o Conca não quer liberar, mesmo ele estando no banco. E a questão do Robinho, um grupo de empresários que estaria por trás da negociação. Ele pediu... Você gosta, Léo? 600 mil reais de salário livre de impostos? Tá bom para você? Como dizia o Sandro Moreira, uma quantia que poucos ouviram falar e ninguém conhece pessoalmente. E o que me lembra aí é que o Flamengo também estava atrás do Conca, hein? Também tentou, foi o único que oficializou a proposta. O Flamengo é o rei de estar à procura de alguém. É verdade. Messi, mas tentou. Ronaldo, Pelé. Mas não ficou na especulação. Tem interesse. Na verdade, foi o Fluminense quem incrível, confirmou a Os manchetes jornais sempre estão lá com alguém. Quem seria o 10, Márcio Guedes? O Montijo ou o Robinho? Eu prefiro o Montijo, embora... Eu também. Quer dizer, o Robinho é meio fanfarrão, aquela coisa toda, vida boêmio. E o Montijo é um pouco preguiçoso, né? Ele tem que tem problema de lesão. Pois ele com esse passinho dele... Mas dos dois, quem é um 10 aqui? O Montijo tem mais categoria, tem mais visão de conjunto, distribui melhor a bola do que ele. Se tiver um time que corra muito, que seja competitivo, o Montijo, se não tiver problema de saúde, de físico,
Pode ser um excelente reforço. Nesse ataque veloz que o Flamengo quer montar com Cirino, Gabriel, Nixon, Everton, Montijo cairia bem? Eu acho que sim. Eu acho que o Montijo é a melhor opção. Sim. Eu não sinto tanta segurança assim, no Robinho. Eu sinto mais segurança nessa parte de criação com o Montijo. O Robinho foi acusado até de mercenário na Europa. Lembra, Léo, dessa história? Lembro. Ele teve um problema sério lá no Milan, não andou bem. E eu para ir concordo para com o a Chelsea, acabou indo para o Manchester United. O jornal L'Equipe fez uma pesquisa lá. Quem é o jogador mais mercenário do futebol mundial? Primeiro lugar, Robinho. Acho que enquete também. Nós chegamos no Rio de Janeiro, as morenas, mulatas, caipirinha, praia. Vai dar certo isso. Mas isso eu tem não todo entendi, lugar, eu não né? entendi Só no agora. Rio de Janeiro. Morena, E qual é o preconceito também? Morena, mulata e caipirinha. O que é? Caipirinha, que caipirinha é essa? Bebida. Ah, bebida. Porque você sei que eram as meninas caipirinhas. Não, que é isso. Você está falando de morena, mulata, caipirinha. Eu não tenho preconceito contra nenhum tipo não. Apenas estou dizendo que aqui é o verão, essa coisa toda. Outros já caíram nos braços das caipirinhas. Da sedução do Rio de Janeiro. Muito bem. Saindo um pouco do campo de futebol, indo para as quadras, a TV Brasil está transmitindo a Copa do Brasil de vôlei, não é isso, Alberto Leão? É verdade. E ontem nós fizemos uma final feminina, um belo jogo em Cuiabá. E a vitória da equipe, aliás, uma final paulista, né? E o Pinheiro levou a melhor sobre o César por 3-2. Você confere o lance do jogo. Foi um jogo emocionante. Foi belo jogo. Vamos ver. Eu torci muito Pinheiros e César fizeram uma final emocionante no ginásio poliesportivo do Colégio Salesiano São Gonçalo, em Cuiabá. O Pinheiros começou melhor. Nesse ataque, Cibele fechou o primeiro set em 25-20. O César reagiu no segundo set. O time da Central, Fabiana, se manteve na liderança até o final e venceu o Pinheiros 25-15. No terceiro set, o César continuou melhor e abriu vantagem ao fechar o set em 25-21. O clima ficou agitado dentro da quadra, mas nada que atrapalhasse a arbitragem na final paulista em Cuiabá. O Pinheiros voltou mais animado no quarto set e venceu por 28-26. O empate levou a decisão para o tie-break. E no quinto e último set, valeu a determinação do Pinheiros, que garantiu o título da Copa do Brasil num erro do SESI. A conquista inédita foi muito comemorada no ginásio poliesportivo do Colégio Salesiano São Gonçalo. E aí a gente vê, Márcio, campeonato após campeonato e o vôlei sempre surgindo gente nova, né? Exatamente. O Alberto já fez um bom comentário aí sobre o jogo. Realmente, a impressão que eu tenho é que o César tem melhores jogadores, né? Mas o Pinheiros entrou com mais determinação, com mais valentia. A Ellen foi um grande destaque. E o terceiro set, aliás, o quarto set foi o mais emocionante. Estava na mão do César para fechar o set, ganhar o jogo. Houve uma grande reação, foi empatado no final. Quando o Pinheiros conseguiu ganhar o quarto set, aí veio para o quinto set, ganhou com facilidade absoluta. Foi 15 a 8, 15 a 7, 15 a 7, foi tranquilo. Lembrando que o Pinheiros eliminou o Rexora, o time do Bernardinho, na semifinal, e passou para a final, e então foi uma bela festa. E o vôlei feminino é muito bonito, porque tem muito rally. Tem mais disputa, jogadas mais clássicas. É mais um belo jogo. Agora, essa questão, Márcio, você falou da revelação dos jogadores, né, que o vôlei tem muito disso. Isso é um trabalho muito sério que a CBV faz há muitos anos já. Eu acompanhei esse início desse trabalho, muitas vezes lá naquele centro de treinamento em Saquarema, um trabalho árduo, um trabalho focado, desde os jogadores mais novos. E realmente, assim é mais fácil de você revelar. Quando o jogador chega numa idade, que é uma idade de competição profissional, de disputar uma vaga na seleção brasileira, ele já passou por várias outras disputas e foi crescendo. Assim, é um investimento que a parte do futebol brasileiro poderia se inspirar muito para desenvolver da mesma forma. Mas nos 30 anos ocorre essa boa renovação, trabalho de base muito bem feito. É entendeu? verdade. E isso dá frutos o tempo todo, né? O Brasil desde o início dos anos 80, essa seção do vôlei está aí. É uma matemática, é matemático. Você investe bem, investe certo. A Alemanha foi campeã do mundo de futebol porque tem um time é organizado, exatamente. E teremos mais vôlei, né, Léo? Sábado que vem, no próximo sábado, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, tem um pré-jogo às 10 horas da grande final do masculino dessa Copa do Brasil. As semifinais vão ser na quinta-feira, são de duas equipes, de São Paulo e duas de Minas Gerais. E então no domingo, no sábado, às 10 horas da noite, hora de Brasília, a grande final com a transmissão ao vivo aqui na TV Brasil. Então fique anotado aí na sua agenda, sábado, 9h30 da noite, horário de Brasília, o início da cobertura da grande final da Copa do Brasil de vôlei, da categoria masculina. Muito bem, então com isso a gente vai a mais um rápido intervalo, lembrando a você mais uma vez a nossa página na internet para você mandar a sua foto com a camisa ou a bandeira do seu time de coração, tvbrasil.ebc.com.br/no mundo da bola, manda pra gente, a sua foto vai para o site e a gente mostra aqui no programa também. No Mundo da Bola, um programa da TV Brasil.
Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras dominou a partida e derrotou o Ituano por 3-1 em Limeira. Com a vitória, o Palmeiras garantiu a vaga nas quartas de final e segue na luta pelo primeiro título da competição. Na próxima fase, o Palmeiras vai enfrentar o Vitória, que surpreendeu ao eliminar o Cruzeiro. Rafaelson foi o herói da conquista baiana ao marcar os 2 gols da partida. Bom, a nota triste da Copinha é o Corinthians, que vai enfrentar o São Caetano. Eu falei no bloco anterior, a torcida do Corinthians entrou em confronto com policiais em Barueri, ou seja, no profissional, no amador, em todo lugar. A gente, infelizmente, vê confusão nos estádios. O Corinthians avançou, venceu, mas houve uma demora para abrir os acessos da torcida ao estádio no primeiro tempo da partida contra o Goiás, e aí teve a briga. Lamentável que isso tenha acontecido mais uma vez no nosso futebol. E antes de dar o resultado da pesquisa, Márcio Guedes, a Maria de Lourdes Alves da Silva mandou uma mensagem para a gente, não olha não, dizendo que sim, ela acha que tem que reduzir o preço do ingresso. Ela é de Nova Andradina, ela pediu, eu sou de Nova Andradina. Isso aí eu vou saber. Das duas, uma. Ou é Goiás ou é Minas. Por quê? Porque sim. Mas você não sabia? Errou nas duas. Eu só quis saber por quê. É novidade. Errou nas duas. Mas isso é pertinho, tá ali no meio, Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, é porque confundiu alguma coisa. Fronteira também. Errou no GPS. O GPS está fraco. Resultado da pesquisa de hoje. Reduzir o preço do ingresso é suficiente para o torcedor voltar aos estádios? Sim, 62%, não, 38%. O premiado da cidade de Porto da Folha, Sergipe, essa ele também não acertaria. E você, né, Bocage? 79, final... Como se o Bocage soubesse tudo isso que está pegando para mim, né? Final 10h46, a produção do programa entra em contato com você. Bom, a gente está falando agora de futebol do Rio de Janeiro. O Botafogo enfrenta, para variar, um time da China, o Shandong, time do Cuca, do Wagner Love, do Montilho, na reabertura do Engenhão, Márcio Guedes, finalmente, né? Tomara que o Engenhão com portões fechados, por enquanto. Tomara que o Engenhão esteja minimamente em condições de receber um jogo, que o Botafogo já penou muito seu Engenhão. Já não vai liberar para a torcida por isso. Há problemas ainda e tal, vamos ver o que vai acontecer. Bem, o Botafogo perdeu do Gonçalense, não é isso? De 1-0. Não se pode tomar muita consideração com isso, mas esse jogo vai dar um quadro melhor desse novo time do Botafogo, de quem pouca gente conhece os jogadores. Então, o Bill, né, que... Você disse para o Léo se preocupar com o Fluminense, disse no bloco anterior, já esqueceu. Mas o torcedor do Botafogo já está preocupado, né? Independentemente de qual vai ser o time. Então vai mas ficar, a preocupação é para subir, né? É prioridade. É um pouco cedo para falar ainda. Vai ser um ano muito difícil para o Botafogo. Então tá bom, Aline, já que você está defendendo o Márcio, Vasco perde para o Volta Redonda no seu primeiro dia aqui. Está explicando o Botafogo, que é um ano de transição. É um ano de muita dificuldade, o torcedor vai ter que ter muita paciência com E o torcedor do Vasco? Vasco perde para a Volta Redonda no primeiro teste da equipe de Doriva em 2015. E aí, tem que ter paciência. Também tem que ter paciência, mas eu acho que o Vasco é diferente. O Vasco está voltando agora para a Série A. Teve essa mudança aí na administração, apesar de não ser uma novidade, né? O Eurico Miranda de volta ao Vasco Gama não significa uma novidade numa forma de administrar, mas toda uma nova gestão traz também um pouco de esperança para o torcedor. O torcedor espera que realmente essas coisas, que o time tenha um gás para poder voltar e voltar por cima. Eu ainda acho que o Vasco vai ter um ano melhor que o Botafogo. O Botafogo tem a obrigação de vencer esse ano, de subir de novo, tem toda essa pressão, mas ainda está muito machucado da temporada do ano passado. Da subida, Agora, o Lopes esteve aqui há 15 dias. Semana passada. E ele me mostrou algum otimismo, não foi com o Botafogo? Está otimista, está tranquilo, acho que eles vão ter condições de fazer. Ele está bem otimista com relação ao Botafogo. Vamos esperar um pouquinho para falar melhor. Sabe que vai ter uma série bem difícil, aí você tem os dois times da Bahia. Tem como falar de alguns jogadores, ninguém sabe direito se vão render ou não. Muito desconhecidos. Você ia falar, Léo? É que na pré-temporada o Fluminense perdeu 2 jogos fora, o Botafogo perdeu, o Vasco perdeu, o Flamengo empatou. Então, nada mudou. Exatamente. 2014 continua firme e forte aí. Pois é, mas... O ano que não terminou. Mas nessas mudanças todas, você lembra de ter visto, por exemplo, Vasco e Botafogo, 2 times grandes, contratarem mais de 10 jogadores para uma única temporada? Pois é. Logo de início de temporada. O torcedor mais mal-humorado vai dizer esses 10 não formam um craque, digamos, né? É o que pode ser feito, né? Se você olhar o resto do Brasil, os times também são muito limitados. O Santos está
está passando por uma crise, salários atrasados. Mas eu acho que eles estão começando a pegar uma realidade financeira também. Tem que ser daquele oba-oba, tem que ver salário mais baixo, contratação dentro que você puder contratar, que está todo mundo devendo a todo mundo. Tem que baixar a bola. Não, né? É uma questão de matemática, não dá para uma você ganhar realidade 100 financeira. e querer gastar 1.000. Tirando assim, Contando com o patrocínio que vai vir. com alguma boa vontade, tirando Corinthians, São Paulo, Atlético e Cruzeiro, o resto, até os gaúchos, estão enfrentando sérios problemas. Né? É verdade. Bom, quem não está enfrentando problemas é o Barcelona, que hoje fez 4-0 no La Coruña. O Barcelona venceu o La Coruña por 4-0. Messi fez 3 gols. O outro foi esse gol contra do zagueiro brasileiro Sidney. A vitória na última rodada do primeiro turno deixou o Barça 1 ponto atrás do Real Madrid, que lidera o campeonato espanhol. Então, hoje 3 gols do Messi, Messi, 2 gols o problema do Ronaldo Barcelona é o também. Real Madrid. Só que o Barcelona não tem problema, tem o Real Madrid. Então, o Cristiano tá Ronaldo É pequeno, né? é um problemaço. Que está na frente do Campeonato Espanhol. Aliás, ainda, semana né? passada, Léo, a gente apostou no Cristiano Ronaldo, né? também era. Grande vantagem. Era. Você e a torcida do Flamengo. Não, eu não apostei nele. Por justiça, eu daria para o Neuer, pelo que fez na Copa do Mundo. Mas se você pegar o ano, ele fez 60 gols em 60 jogos. O Real Madrid foi campeão de tudo que disputou. Então, Então, pela Copa, eu daria para o Robin, né? A Copa nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Nenhum dos dois. O Robin foi muito mais jogador, sem dúvida nenhuma. Você falou agora há pouco do Santos. Após ações na justiça, o Santos está sendo pressionado por seus jogadores. Anderson Moreira, que é o técnico, faz pressão por salários em dia no Santos. Vai ser o Botafogo, isso aí. O Botafogo milionário, né? Semana tensa lá na Vila Belmiro. Isso pode interferir até mesmo na permanência do Robinho, que, aliás, o Santos conta com o Robinho para manter seus jogadores. E a situação do Santos, Aline? Aliás, de qualquer clube sem dinheiro. Não é muito diferente, né? pois é, Bocage, não é muito diferente. Você muda o estado e a situação é a mesma. Essa questão de salário atrasado, como é que você vai cobrar de um jogador que ele esteja bem, que ele atue bem, que o time vá bem, se você está devendo o principal, que é o salário? Pagar salário não é benfeitoria, Não, é obrigação. Tem um dado curioso, a CBF volta a falar o seguinte, quem está devendo vai tirar pontos. Se prevalecer, você não vai ter mais Série A no Campeonato Brasileiro. É um dever, vai todo mundo ficar no negativo. Não tem Série A, acabou a Série A. Pois é. B, C, D, A, B passa a ser A. Exatamente. E a vai para a C Série passa a Z. ser B. Vai dever salário e acaba pontos. a Série A do futebol brasileiro. Você acredita que isso implaque ou Não. seria uma situação Essa só lei, para... essa lei não vai pensar, aquelas leis do Brasil que não pegam, essa é uma delas. Jamais vai pegar. E aí, Aline, o que você acha dessa ideia da CBF? Estou tentando achar até a Não, matéria a ideia aqui. pode ser até interessante. Mas, se bem que eu não gosto muito de misturar resultado de campo com problema jurídico, trabalhista. Administrativo. Não, mas acaba administrativo. interferindo, né? Infelizmente acaba interferindo. Não mas dá nós- para separar as duas Mas coisas. se começar a misturar muito isso, vai Não vai Geralmente. render nada, né? No site do Jornal o Globo. CBF vai punir com perda de pontos clubes que atrasam salários e deixam de pagar impostos. Regra depende da aprovação ainda da lei de A CBF adora responsabilidade um fiscal. tapetão, Pois é. Mas pode valer ainda esse ano. Vocês três acham que não vai emplacar? não vai pra cá. Porque senão vai ter clube entrando devendo, Não vai né? pra cá. Isso Devendo aí- ponto. Isso daí é para enganar, para inglês ver. Eu concordo que alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que mas ser você- feita, mas tem que ser pensado mas você- realmente, planejado, Claro, de uma claro. forma Os realista. próprios dirigentes podiam se unir, estabelecer um teto de pagamento, Exatamente. Essa cumprir isso questão com da o união é o compromisso. principal, Márcio. A gente fala tanto de Nunca profissionalismo no futebol, não existe existe, isso. infelizmente. É E um a Aline amadorismo. tocou no outro caso agora, que tem a ver com a última notícia que a gente está dando hoje. Atacante Osvaldo confirmou agora há pouco com o clube árabe e se despede do São Paulo. O tricolor vai para o Al Ahly e o Botafogo recebe quase 5 milhões e meio de reais. E Botafogo? Hã? Qual Botafogo? Não, eu falei Paulo. Botafogo, não. Ah, São bem. Paulo. Ah, Eu falei tá. Botafogo? Botafogo na cabeça. Desculpe. O Botafogo ficou até feliz agora, vai receber. Agora, como o assim? mundo árabe não paga, Agora né? o Cássio Eduardo Pereira, que é nosso telespectador, a gente falou, opa, Cadu Pereira, hein? vou ganhar quanto? 5 milhões? 5? É, do céu. O mundo árabe não paga. Vê o Hernani lá com o Flamengo? Qual que é o mundo árabe? O mundo árabe são os clubes que jogam por ali no Oriente Médio. 42 países. 42 países. Incluindo o fora. Iêmen. Tem o mundo asiático agora, Exato. no mercado asiático, o mundo árabe. Você acha que é uma boa ir para lá? Também se esconde o jogador. O caso né? do Osvaldo some. pode ser até uma boa, porque o Osvaldo é um jogador mediano, foi mais ou menos no São Paulo, começou bem, depois caiu. Então, se a proposta é boa para ele, eu acho que vale a pena.
Você acha também? Vale a pena? O mundo árabe ainda é um mercado? Eu acho que depende do que o jogador quer. Se o jogador, como a gente falou no início, o jogador quer uma conta gorda, se ele está querendo garantir as próximas gerações financeiramente, é uma excelente oportunidade. Agora, se o jogador está procurando espaço para crescer profissionalmente, aí eu já acho que tem que pensar bem melhor no caso, porque não é a situação que vai acontecer. Eu acho que no caso do Osvaldo não é mau negócio, pois não. É porque o jogador também Só de para teto ali, né? encerrar, temos menos de um minuto. O Paulo Autori disse que os técnicos brasileiros estão cada vez mais desatualizados. O que você acha, Alberto Léo? Ele já tinha falado isso no início, quando ele voltou para o Brasil. Pois realmente está precisando reciclar um pouquinho, está precisando viajar mais, ver um pouquinho o que acontece lá fora. Ela tem uma soberba, nós somos os maiores do mundo. Não somos os maiores do mundo. Eu concordo com o Autori, mas eu incluo o Autori nesse pacote. Também precisa se reciclar um pouco.